Olá, eu sou Arthur, psicólogo cognitivo-comportamental. Sejam bem-vindos ao meu canal e esse é o segundo vídeo da série sobre mediação escolar. Nesse vídeo eu vou falar sobre a técnica que eu uso, que eu ensino para os alunos, a lidarem com todo tipo de criança. E a técnica é óbvio, eu sou psicólogo cognitivo comportamental, eu ensino a usar algumas técnicas cognitivas comportamentais. A ideia não é que vocês saiam daqui sabendo todas as técnicas, ou que sejam psicólogo, seja lá o que for, mas como lidar em algumas situações críticas com as crianças. Por exemplo, como é que a gente faz para trabalhar a raiva, o controle da raiva, como é que a gente sabe lidar com uma crise em relação à criança, até porque, por exemplo, as crianças, elas têm vários comportamentos atípicos, principalmente as crianças com necessidade de inclusão. Então, como é que a gente vai lidar com cada crise no momento em que elas estiverem acontecendo? E aí a gente tem vários tipos de crise para lidar com as crianças, como, por exemplo, no caso, vamos lá, um caso muito comum, que é a birra. Como é que a gente vai saber se é uma birra, se é uma criança que está te desafiando, se é um surto, por exemplo, de uma criança que pode ou não ter esquizofrenia, ou se é o tipo de crise relacionado a um autista, porque ele saiu da rotina ou porque ele não conseguiu o que ele quer. E como é que a gente vai agir, como é que a gente vai conter cada uma dessas crianças, de diferentes formas de crise. Então é importante que o mediador saiba como lidar nessas situações. Outra coisa muito importante é a questão da didática e da dinâmica dentro da sala de aula. Porque muitos confundem, tipo assim, você está na sala de aula, você é um mediador, e o professor quer jogar a responsabilidade toda em cima do mediador. Não, faz você cuida, você ensina ele. Na verdade, o mediador ele deve ser a ponte entre o professor e o seu mediado. Só que muitas vezes, e claro, é mais fácil para a escola e para o professor jogar nas costas do mediador, você ensina. Não, o ensinar ainda é responsabilidade do professor. O que o mediador vai fazer? Ele vai ser essa ponte. Se a criança tiver dúvida, ele vai ajudar a criança a estar fazendo essa pergunta. E a ideia é que o mediador ensine a criança a ser cada vez mais independente possível. Ele não vai ser a babá da criança, isso é que é importante. Ele vai ser aquele facilitador que vai levar a criança a poder agir um dia por conta própria. Essa que é a ideia. Então aí a gente tem várias técnicas, porque, veja bem, tanto a explosão de raiva como outros comportamentos ruins, eles têm início com a forma como a criança pensa, a forma como a criança vê a escola, como ela está ou não se adaptando, se ela tem amizades ou não. Então tudo isso vai mexer com a cabeça dela e vai fazer com que ela age. Então, sei lá, por exemplo, uma explosão de raiva. Por que ele está explodindo de raiva? Porque na cabeça dele estão forçando ele a fazer uma coisa que ele não quer, ou, por exemplo, estão obrigando ele a fazer algo que ele não gostaria, ou simplesmente a birra, porque ele não queria estar na escola. E esses são frutos de pensamentos ruins que ele tem. E aí eu vou falar sobre técnicas para a gente estar mudando a forma da criança pensar e ver a escola. Outra coisa é que muitas vezes a criança rejeita o mediador. E é importante ensinar algumas técnicas para que ele passe a aceitar o mediador, que o mediador possa acolher o mediado e que o mediado seja acolhido. Então, existem várias outras técnicas que eu vou falar sobre a questão quando a criança tiver ansiedade, se a criança estiver nervosa, se ela não conseguir falar com outras crianças, se ela tiver vergonha de falar com o professor e tudo mais. Então, no final, a gente ensina todo esse arcabouço de ideias para que a criança possa estar se desenvolvendo melhor. Então, só para vocês terem essa noção, o mediador ele não é a babá da criança, até porque muitas vezes simplesmente está acompanhando a criança quando sai de sala. Sei lá, a criança não aguenta ficar na sala de aula e quis sair da sala. E aí, o que acontecia algum tempo atrás, o mediador fica andando com ela fora de sala até ela se acalmar. Isso às vezes pode ser contraproducente se o nosso objetivo for manter a criança cada vez mais tempo dentro da sala de aula até que ela possa se desenvolver bem e ficar na sala de aula como uma criança normal. Então, nesse caso é contraproducente porque o fato da gente ter retirado a criança de sala de aula pode ter sido um reforço
para que da próxima vez ela queira sair. Afinal, é só ela dar um ataque, ela sai de casa. E vamos ser muito sinceros, né, conosco mesmo. Quando a gente era criança, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que se eu tivesse a opção de ficar em casa ao invés de ir para a escola, sei lá, eu com 6, 7 anos, é óbvio que eu ia preferir ficar em casa do que ir para a escola. Isso é super natural. Então, se você dá essa opção para a criança escolher, é óbvio que ela vai querer não fazer o trabalho de casa, não ficar na sala, não estudar ou não ir para a escola. Essa é uma das coisas que a gente não pode dar para a criança como escolha. Ela não tem escolha de ir para a escola, ela tem que saber que vai para a escola exatamente para acontecer aquela aceitação do tipo, eu não queria estar indo para a escola, mas fazer o quê, né? Tenho que ir. Não é assim que a gente faz muitas vezes com o nosso trabalho? Né? Nem sempre a gente está afim de ir para o trabalho, está afim de trabalhar, mas a gente acorda de manhã, suspira, lava o rosto, escova os dentes, toma o café e vai trabalhar, sem reclamar, sem grandes problemas. Muitas vezes a gente chega no trabalho, conversa com nossos companheiros, amigos e o trabalho flui. É o que acontece com a escola. Mas se você dá a opção para a criança ficar em casa, por exemplo, ou não assistir a aula, ou não fazer o trabalho de casa, a tendência dele é sempre querer recorrer a esse recurso. Então eu ensino os mediadores a lidar com isso, tá bom? Gente, era o que eu tinha para falar sobre mediação escolar hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre transtornos e comorbidades. E depois eu vou estar falando sobre o autismo, né, na mediação, que até foi o autismo que começou a mediação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa no comentário. Se tiverem sugestão de vídeos também, podem deixar no comentário. Eu estou respondendo a todos. Se inscrevam no canal, toquem o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos novos. E eu estou à disposição. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.